Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre treinador dos treinadores com André Kescher. Criou do zero um verdadeiro império do desenvolvimento humano. Se você trabalha com desenvolvimento humano e treinamento ou quer viver ou ensinar outras pessoas, esse episódio pode mudar a sua visão de jogo. André Kescher já formou mais de 130 mil treinadores, coaches, mentores, ajudando a transformar carreiras e negócios de gente como Kátia Damasceno, Sabrina Nunes, Tio Uli, Thiago Reis. Mas ele não começou com tudo pronto. Ele largou a estabilidade, enfrentou o medo do fracasso e criou do zero o maior instituto de formação de treinadores do Brasil. André, uma honra te receber no Growthcast. A honra é minha, para mim é um prazer muito grande poder falar para vocês, poder ver o que vocês têm feito no Brasil, porque por mais que você ensine as pessoas a alavancar, né, negócio e tudo mais, você ensina as pessoas a se desenvolverem mais, né, a prosperar o Brasil como um todo. Para a gente é uma honra estar aqui, viu, irmão? Gratidão. Não, e sabe uma coisa, assim, eu sempre fui, André, um cara muito técnico, sabe? Framework, ferramenta, metodologia, processo. E, cara, eu botava processo e o cara não mudava. E eu falei, velho, eu acho que precisa inserir um pouquinho de emoção, precisa inserir um pouco de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento, né, do cara entender melhor as âncoras, os gatilhos, as chavezinhas ali que ele está travado. E é impressionante quando você combina, cara, metodologia, processo, ferramenta, tecnologia, mas você destrava o empresário emocionalmente, o nível de jogo muda, né? É perfeito. O Drucker falava isso lá atrás, né, Thiago? O desenvolvimento de qualquer empresa passa pelas pessoas. E as pessoas são emoção, cara. Não tem jeito, né? Nós temos um corpo emocional aí, né? Que é um corpo que vai, se for mal trabalhado, tirar completamente qualquer tipo de possibilidade de ganho, qualquer possibilidade de crescimento, né? Mas se bem trabalhado, é uma energia canalizada para resultado. Não tem jeito, cara. Cara, eu tive, né, para você que acompanha o Growthcast, eu tive a oportunidade de participar do MTI. Cara, saí pilhado, e foi uma coisa meio de maluco, assim, eu não tinha agenda, eu falei, André, vambora, né? Eu lembro bem. Na verdade, quando se propõe, né, a passar por um processo como você passou e outros também passam, você quis dizer para você mesmo, cara, eu quero mais. Eu não quero só trabalhar as questões técnicas e cognitivas. Você para olhar no seu próprio mercado quantas pessoas estão indo para a linha cognitiva, para a linha racional, ensinando metodologia passo a passo. Não que não seja importante. Sem passo a passo, metodologia, você não vai para lugar nenhum. Mas, para além disso, tem que ter o molho, tem que ter a liga. O que vai ligar o seu processo de realização, cara, é a sua vontade, é o seu chamado, é o seu entusiasmo, né? O Deus que habita em você, de dentro para fora, né? E tudo isso você só vai encontrar olhando para dentro, não tem jeito, né, cara? Cara, eu quero descer um pouco em como você chegou até aqui, como surgiu o seu método. Mas antes de a gente descer, eu queria dizer que Growthcast é um oferecimento do Pipedrive. Pipedrive é um CRM criado por vendedores para vendedores. No Pipedrive você consegue organizar todo o teu processo comercial e a partir disso ter mais resultado. Vai aparecer um QR Code na tela e também tem um link, se você está ouvindo isso pelo Spotify, que você pode clicar e criar uma conta. No link da Growth Machine você tem 20% de desconto no uso do Pipedrive do primeiro ano e 14 dias gratuitos, para você testar a ferramenta, conhecer e saber se de fato ela te atende. Segundo aviso importante, a gente tem uma imersão chamada Imersão Growth Machine. Ao longo de 3 dias, você tem acesso a um passo a passo de como contratar vendedores, como treinar, como montar processos de geração de demanda, de prospecção e de vendas, para que você saia com clareza do que é necessário fazer para ter uma área comercial que funcione, para que você consiga implementar o que a gente chama de máquina de vendas. Para você passar 3 dias comigo numa condição hiper exclusiva, tem um link também na descrição desse episódio e fixado no primeiro comentário, onde você se cadastra, recebe um diagnóstico gratuito de um especialista do meu time. Uma vez que a gente entenda que é o momento de você passar por essa experiência, a gente vai trazer a melhor condição para você passar 3 dias comigo, sair com um plano de 90 dias e revolucionar a capacidade da sua empresa de conquistar novos clientes e trazer resultado. Maravilha. Superado o momento jabá. Isso é passo a passo. Pois é. Só que você acredita no que você está falando. Pra caramba. Isso vem de dentro, cara. Isso é maravilhoso. E assim, né? Por mais que, né, nós somos empresários, né, a gente vai falar sobre isso, a gente goste, né, de ter resultado, de crescer, de gerar prosperidade. Eu tenho certeza que você passa por isso também, cara. A satisfação de você ver a transformação e a gratidão nas pessoas no final de uma imersão, no final de um treinamento é sensacional. Não tem preço que paga isso, né, cara? Eu passo por 3 momentos, cara, assim, na minha carreira, que eu tenho certeza que você também passa. O momento onde o cara diz sim, né, que tecnicamente onde ele clica no anúncio, conversa com o closer, e aí ele fecha a inscrição para um treinamento, para o MT, que seja, qualquer outra imersão que a gente vá trabalhar naquele momento, ele diz que sim. Quando ele diz que sim, ele não fala sim para mim, né? Ele não fala sim para André, porque tem milhares de pessoas que vão dizer sim para mim. Ele fala sim para ele.
quando ele abre espaço na agenda, quando ele faz um investimento no cartão, ou no boleto, ou no cheque, sei lá, como ele vai pagar a formação dele, ele diz sim para ele. Ele fala assim, olha, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero passar por um processo porque eu quero algo diferente. Esse é o primeiro momento que eu falo, uau, que bacana. O segundo é quando acaba a formação, quando acaba aqui a sua imersão, cara, que o pessoal vem, tipo, Thiago, foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Eles devem falar sobre isso para você. Total. Então, esse segundo momento é um momento de satisfação enorme para mim, cara. E o terceiro é depois que passa um tempo. Quando passa um tempo ali, 3 meses, 6 meses, um ano que seja, que eu vou reconhecer ele com a placa de faturamento, que seja, ou quando ele vai me falar sobre os ganhos que ele teve, tanto interpessoais, intrapessoais ou na própria carreira. Então, são três fases. Eu falo, cara, eu não posso parar. Foi para isso que eu vim fazer e é isso que eu quero fazer ao longo da minha vida inteira. Ajudar pessoas a saírem daquele estado que eles estão naquele momento e alavancarem suas carreiras, cara. É sobre isso aí. Você vê que eu estou num outro nicho de mercado, mas eu tenho certeza que você também passa por isso, né? Total. Dentro do seu negócio. Exatamente igual, exatamente igual. E uma coisa, cara, o que a gente faz salva vida, né? Muito, salva família, muito, né? muito. Salva emprego. Muito. Né? O treinador, o empresário que não sabe vender ou que não sabe controlar suas emoções ou não sabe criar um modelo de negócio que gera valor para as outras pessoas, esse cara vai passar. Thiago, eu não sei se você tem acompanhado ou tem recebido essas demandas aqui nas suas imersões. Eu tenho recebido, cara, uma demanda considerável de ex-viciados em jogos de aposta. Caraca, né? Isso tá uma loucura. Inclusive agora na última turma, última turma, chegou um rapaz lá que tinha perdido muita grana, coisa de 2, 3 milhões de reais, com apostas, de chegar e falar assim para mim, André, há 1 ano e meio atrás, eu estava na noite de Natal, enquanto a minha família estava confraternizando, eu estava fingindo que estava vendo televisão, mas eu estava aqui perdendo dinheiro. E nessa noite eu perdi 70 mil. Numa noite ali, num joguinho desses aí que eles falam, né? Que eles fazem. E ali ele quis mudar. E hoje ele ajuda pessoas a saírem disso. Tá? E veio buscar metodologia para isso. Então, quantas pessoas não chegam aqui também para você, muitas vezes, que vem como último investimento? Cara, eu vou investir aqui, é a última coisa que eu faço, é a última oportunidade que eu me dou é me conectar com o Thiago. E saem daqui e alavancam a carreira. Ou seja, você também é vetor de mudança nesse processo, né, cara? Isso é uma missão. Agora, André, cara, como é que surgiu o André, treinador dos treinadores? Como é que você caiu nesse mundo de criar a sua empresa de educação, o seu instituto? Conta um pouquinho dessa jornada. Lá no MTI você conta, eu lembro, né? Cara, eu fui um professor. Eu sou um professor. Né? Eu nem posso falar que eu fui. Eu sou um professor de carreira. Eu decidi em 99 entrar no desenvolvimento humano. Eu fui estagiário do Sebrae lá há 26 anos atrás. Fiquei 2 anos no Sebrae como estagiário. E eu caí no setor de treinamentos. Eu fui estagiar com treinamentos. Só que os treinamentos do Sebrae, não sei nem como é que está hoje, mas na época eram aqueles treinamentos de cartela, né? TGB, iniciando um pequeno grande negócio, Empretec, Sebrae Ideal. Alguns... Cara, o Empretec é muito bom. Empretec não sei como é que está hoje, mas eu fiz lá em 2001 o Empretec. Era maravilhoso. Também, eram 9 dias na época, né? Era maravilhoso. Que era mais robusto, né? O Empretec na época, velho, era R$400. Que era assim, por R$400 o Empretec, meu Deus do céu. Porque ainda era assim, era caríssimo R$400 e as Nações Unidas pagavam a parte da inscrição. Não sei se você lembra disso. Era financiado uma parte, outra parte o empresário pagava. Era muito caro. Hoje, R$400 você não faz nada. Nada, né? nem compra. Nem semana. Nada, você não faz nada. Então, você vê, olha quanto a gente desvalorizou nesses últimos 20 anos. Né? E aí eu fiz o Empretec. E aí, quando eu saí do Sebrae, eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Eu comecei a trabalhar com treinamentos, com consultoria, e aí eu caí na área acadêmica. E aí eu descobri nesse meio tempo que o que eu queria era ensinar as pessoas um pouco daquela experiência que eu tinha tido no Sebrae. E aí eu entrei para ser professor de curso de administração. E aí eu fui professor das áreas de teóricas todas que você possa imaginar, da área de marketing como um todo. E nesse meio termo eu caí na parte de consumo, comportamento de consumo. E eu fiquei de 2004 a 2009 praticamente aí sendo professor de comportamento do consumidor. A base de marketing, né? Segmentação, nicho. Mas é graduação ou pós-graduação? Graduação e pós-graduação, os dois. Graduação, pós-graduação e stricto sensu também, mestrado também, na época, né? O que é que eu percebi ali dentro, cara? É maravilhoso, é uma carreira sensacional, mas é uma carreira teórica. Eu olhava para o lado, quando eu via os professores que eram PhD em várias áreas, nunca tinham feito uma campanha de marketing na vida, mas ensinavam marketing, eu falava, cara, isso aqui não é o meu lugar. Eu sou um cara de campo de batalha. Porque paralelo a isso, já tinha uma consultoria que estava rodando, que eu treinava pequenas e grandes empresas, e eu quis sair. E aí eu comecei aquele incômodo absurdo de querer exonerar mesmo. Eu era concursado público, né, de uma grande universidade pública, comecei a querer exonerar e eu comecei a olhar para o mercado como um todo.
aquele André nunca mais foi o mesmo, cara. Eu comecei a tirar a energia toda da área acadêmica e comecei a me encontrar no desenvolvimento humano. Mas né? o que você acha que deu esse clique? A insatisfação, inconformismo. Falei, cara, como é que esse mercado acadêmico prospera com pessoas que não têm prática? Ponto. E, pelo amor de Deus, não quero de maneira alguma falar mal de professores acadêmicos. Eles são extremamente necessários. Se eu não tivesse passado por uma academia, eu não estava aqui com você hoje. Tá? Mas eu escolhi e declarei que aquilo ali não era o meu lugar. A minha missão não era ali dentro. A minha missão era mais prática nesse processo. E eu fui buscar no desenvolvimento humano. Fui mergulhar em 2009 no coaching, na PNL, na hipnoterapia, nos processos sistêmicos. Fui aprender sobre o ser humano como um todo. E ali eu vi um gap muito bacana. Eu vi um gap muito interessante. Eu vi um gap, inclusive, para os professores. Eu percebia que muitos professores, por serem tão acadêmicos, eles eram acadêmicos porque eles tinham aprendido a ser assim em algum momento. E quando eles aprenderam assim em algum momento, eu fui fazer um vasculhar realmente desse processo. Muito veio do ambiente que eles frequentavam. Ou seja, eles vieram de um ambiente acadêmico, aprenderam a ser assim, se tornaram iguais ao ambiente que eles saíram. Eu falei, não posso ser assim. O meu ambiente de origem é o Sebrae, não é a academia. Percebe isso? E ali eu percebi, eu validei algo maravilhoso. O ambiente, ele forja comportamento, que forja capacidade, que forja uma crença, que só existe esse caminho, não existe hoje. Que forjou a identidade do PhD, que só fazia aquilo. E o legado dele vai ser ali, e tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. Só que eu, com poder de escolha, decidi sair. Agora, nesse contexto. É impressionante, né? Porque, cara, primeiro tem uma galera que fez um desserviço, né, com o desenvolvimento humano, com o coach. E ainda fazem, né? Queimou absurdamente. E ainda fazem, né? Então, cara, eu tinha, velho, repulsa, velho. Eu Uhum. falava assim, cara, uma vez eu tava num evento, cara, os caras começaram a gritar, fazer um negócio assim no meio do nada, sabe? E todo mundo achando o máximo, aí você fala assim, meu Deus, cara, que vergonha. O que é que eu tô fazendo aqui, né, cara? Por que esses caras estão fazendo isso? É. Só que aí, cara, a gente meio que se fecha para um negócio que é diretamente relacionado ao teu resultado. Exato. Né? Se você não sabe lidar com a tua emoção, se você não sabe se comportar, se você não sabe... Cara, em vendas, que é o que a gente mais fala, se você não sabe receber um não... Hoje cedo eu estava com um vendedor, e aí, olha o que aconteceu com ele. Ele estava numa conta para fechar a venda, um contrato sensacional, uma empresa que dentro do faturamento, cara, faturava 20 milhões e o caramba... Aí, cara, na reunião de fechamento, o CEO da empresa virou para ele e falou, então, cara, a gente tem uma outra consultoria que atende a gente aqui em processos, e eles falaram que fazem venda também. E o fato deles fazerem venda, a gente vai primeiro pegar a proposta deles para depois discutir contigo, então não precisa nem apresentar a proposta. Como o vendedor estava com uma expectativa muito alta de fechar esse contrato, ele eu fui assistir a reunião depois. Cara, emocionalmente, ele murcha. Sim. E ele não vai para o cara, mas quanto tempo essa empresa trabalha na área de vendas? Quem ela já implantou? Aí, o que ela já fez? E durante a fala do CEO, ele fala assim, não, eles não têm a área ainda de essa consultoria de vendas, mas eles estão iniciando agora e estão dispostos a fazer com a gente. Eu falei, mano, olha a levantada de bola que esse cara deu. Você podia ter devolvido para ele e falado, você vai querer de fato o seu laboratório para descobrir se funciona ou não? Sim. Você vai deixar o cara aprender com você, em vez de trabalhar com a empresa que mais fez isso? E o que foi isso? Tecnicamente ele domina, é um vendedor sênior, trabalha muito tempo com a gente, tem todas as ferramentas do planeta. Mas o que aconteceu? Onde é que ele caiu? Caiu no desenvolvimento intrapessoal, né? Pois é. E crença, né, cara? Crença. Que veio de uma origem. Resiliência. Que veio de algum lugar. Isso tem uma origem, cara. E aí, se eu for parar para olhar, Thiago, eu posso desdobrar isso em várias áreas. Crenças de escassez, de não merecimento, de potencial não acessado, muitas vezes, né? Ou, de repente... por não querer perder uma oportunidade, perdeu o prumo, perdeu a linha, só que ele nem percebe isso. E quantas vezes a gente entra nesses comportamentos automáticos, que às vezes é um negócio que aconteceu na tua infância exato. E tá perdendo dinheiro. Exato. Tá perdendo negócio, tá perdendo colaborador-chave. Tá reagindo errado com a pessoa que não merecia tomar a patada que você tá dando. Cara, eu tô no desenvolvimento humano, você falou aqui, eu fui puxando alguns novelos aqui, eu tô no desenvolvimento humano há 20 e tantos anos. A gente teve os EUs agora, semana passada, você foi lá, inclusive em novembro, a gente teve a edição agora aqui em São Paulo, agora, domingo. E eu levei uma terapeuta, que é amiga minha e tudo mais, ela é minha terapeuta. E ela estava lá falando para as pessoas, e quando ela falava, eu falei, meu Deus, eu tenho esse padrão. E eu estou no desenvolvimento humano há 25 anos. E ela falou um negócio muito louco, ela falou, você às vezes quer ser importante para sua família, muitas vezes, e isso aí ele se desdobra como um padrão para o mercado. Ela quis dizer o seguinte, ó,
eu tenho um irmão que é mais velho que eu, que é muito querido pela família, e ela quer dizer o seguinte: você, para ficar tão querido quanto ele, você ajuda as pessoas financeiramente. Só que você nem percebe isso. Só que ela não falou para mim, ela falou para o outro. Mas na hora que eu trouxe para mim, porque nosso cérebro ele generaliza, eu falei, cara, eu tenho esse padrão. É inconsciente. As pessoas dizem que meu irmão é querido porque ele é querido. E elas dizem porque eu sou querido porque eu ajudo. Então, para me equiparar a ele, eu tenho que dar dinheiro para as pessoas. Agora imagine quantas pessoas não têm padrões de várias áreas, na área profissional, na área emocional, na área das relações, que têm padrões que são inconscientes, mas que eles nem percebem que afeta, inclusive, o resultado financeiro delas. E quando vê, já fez. Já fez. E provavelmente nunca vai saber, porque não se percebe se trabalhando todos os dias. Na hora que eu percebi isso, eu já anotei, cara. Eu já anotei um padrão aqui que eu não percebia na minha vida para tentar melhorar. Olha que louco isso. Sensacional. E aí, beleza, você caiu no desenvolvimento humano, você entendeu porque existia um mundo aqui e a gente se apaixona quando a gente começa a descer. E como é que foi do sair disso para ter o teu instituto, para ter sucesso e finalmente depois a gente chega na ponta de virar o treinador dos treinadores? O meu CNPJ é de 2009, do grupo do Instituto Casher, né? É de 2009. Em 2009 eu abri o meu primeiro CNPJ. Só que eu só abri pelo seguinte: eu estava inconformado com a área acadêmica e eu queria treinar empresas. Então a Pirelli da vida, ela não ia contratar uma pessoa física. Eu descobri que eles só contratavam uma pessoa jurídica. Então eu abri um CNPJ para ter aquele talão de nota na minha maleta. E era só isso. A PJ era André. Então era só para poder emitir nota fiscal no talãozão de papel na época e tudo mais. Então nesse primeiro movimento, cara, eu já treinei muitas empresas. Treinei a Ambev, treinei Pirelli, treinei a Claro quando chegou para o Brasil forte. Ali, era o Slim que estava à frente na época ali, o mexicano. Deu um bom, treinei a Claro, treinei o Park Shopping, né? Várias grandes empresas. E aí eu comecei a pegar um lastro muito bom. E aí veio o que você falou mais cedo. Eu entendi que o treinamento corporativo ele podia ser o melhor, podia ter a maestria que tivesse. Mas as pessoas são emoção. As pessoas têm padrões de comportamento, têm padrões de capacidade, de crenças e valores. E eu precisava aprofundar um pouco mais. Daí surgiram os treinamentos comportamentais. Eu percebi que só a técnica não ia para lugar nenhum. E eu comecei a imprimir ali dentro dos treinamentos alguma linha mais comportamental para ajudar as pessoas nos campos mais sutis, né? Naqueles campos que elas nem percebiam, nem imaginavam, mas que se eu trabalhasse ali, eu iria destravar de alguma forma. Isso foi em 2010 para 2011 já, cara. Já tem uns 14 anos. E aqui começou a deixar de ser o André PJ para ser o André empresa. Ali começou. Como é que foi aí começou. mudança? Exatamente. Ali eu não saí das faculdades ainda, da área acadêmica, porque eu precisava ganhar dinheiro. Né? A faculdade me sustentava, ganhava 25 mil reais por mês, cara. Cara, naquela época. Naquela época, eu ocupava cargo de gestão em faculdades particulares. Né? Eu era professor com mestrado em faculdade pública. Então, quando eu juntava os salários ali da área acadêmica, de 4 universidades que eu trabalhava, eu ganhava 25 pau por mês. Só que eu trabalhava 50 horas por semana. E final de semana era treinamento, sabe? E até assim, uma coisa que eu bato muito é que o teu plano B rouba o plano A. Muito. E, cara, e o que você deve ter recebido de julgamento, de família. Cara, minha mãe. Como é que foi largar o serviço público para empreender? E de onde que veio essa coragem? Minha mãe passou 6 meses sem falar comigo, velho. Quando eu falei, vou exonerar do concurso público. O Thiago, meu corpo, ele tinha alergias nas pernas. De incômodo. Sempre que eu ia dar aula na universidade pública, meu corpo ele estourava de alergia. Depois eu vim descobrir várias linhas sistêmicas da medicina germânica que falam muito bem sobre isso. Ou seja, psicossomático. Meu corpo estava somatizando uma merda que eu estava vivendo ali, cara. Eu não queria mais. Não é que era ruim, eu não queria mais. É maravilhoso. E olha a minha cabeça, meu Deus do céu, eu sou concursado público, ninguém me tira daqui, eu ganho bem, só que eu não quero mais. E nesse momento tem alguém estudando para passar nisso e eu estou tirando a vaga dessa pessoa. Sabe? Eu tô impedindo alguém de realizar um sonho porque eu estou ocupando uma vaga que não é mais minha. E isso veio muito forte para mim. O que é que eu fiz? Eu pedi uma licença sem vencimento. Falei, eu não vou exonerar agora, que eu não sou doido, mas eu vou pedir uma licença e ficar 3 anos sem receber o salário. Para ver como é que eu vou lidar com isso. Terceiro mês, cara, eu sabia que eu não ia voltar nunca mais. Impressionante, cara. Terceiro mês, eu falei, cara, eu não volto. Primeiro mês, frio na barriga. Primeiro mês, cara, vai chegar dia 30. Que era dia 30, show, faz a sol, o dinheiro tava na conta, né, cara? Deu dia 30, eu não senti, velho. 30 do próximo, eu não senti. Terceiro mês, eu falei, cara, eu não tô sentindo mais. Eu fui buscar recursos fora. E aí eu coloquei mais tempo de qualidade na minha empresa. E aí surgiu o Instituto Casher como
como empresa, né? Olha que louco eu fiz, hein? Ao mesmo tempo que eu pedi exoneração do Estado, eu fiz um custo de um aluguel de uma sede. Ou seja, eu perdi renda e coloquei um custo em cima disso. Loucura. Camila brigou comigo na época, foi uma loucura. Foi doideira. Mas funcionou. Deu certo. Porque eu estava conectado com a missão. Cara, e é impressionante, assim, você falando dessa coisa do psicossomático, o quanto que a nossa mente tem poder e a gente subestima ela, né? Demais, cara. Demais. Sabe, aqui, né, você conheceu o nosso espaço. Uhum. Tá maravilhoso, né? Sim, mas beleza, você concorda que é um desconforto. Muito. Principalmente pelo valor que você tem todo mês para pagar. O boleto ele vai chegar no mês, não tem jeito. Só que né, sabe o que acontece? Cara, o Pablo Marçal fala muito isso, e às vezes a galera ri, zoa e tal. Mas é assim, cara, quando você sobe a sua vibração, você não aceita mais estar aqui. Exato, não aceita mais. Então, assim, quantas vezes, cara, eu ia para eventos que não tinha o meu público, que não tinha conexão, que não fazia sentido nenhum. Uhum. Agora não, cara. Eu tenho uma contagem regressiva que no final de 30 dias vence 240 pau. Sim. Então, assim, cara, eu tenho que produzir muito mais do que isso para fazer valer a pena. Exato. E aí você se torna muito mais criterioso. Você valoriza muito mais o seu tempo. Uhum. Você foca e não se perde mais em ações e atividades que só vão te distrair. Perfeito. Então, assim, toda vez que você assume uma posição de desconforto e você aumenta o teu nível de compromisso, a tua execução vai junto. Perfeito, perfeito. Isso é lógica para mim, cara. Lógica. Eu, quando coloquei lá essa sede para rodar, lá em acho que foi em 2015 que a gente teve a primeira sede nossa, tem 10 anos isso. A Camila foi completamente contra na época. Eu falei, cara, confia. Vamos pegar uma sede menor, pequenininha, uma salinha menor, vamos aumentar. A gente tem um andar inteiro lá. Mas a gente foi crescendo de maneira homeopática. A gente foi crescendo, validando resultado. Só que quando eu fui colocar a sede, eu falei, Mila, vamos colocar a sede, mas agora nós vamos partir para uma linha de treinamento diferente. Ela, como é diferente, vamos trabalhar no alto impacto emocional. Eu percebi aqui nesses últimos 5, 6 anos que só o corporativo ele não vai ajudar as empresas. Ô, Thiago, eu comecei a ter incômodo nas empresas. O cara me contratava para fazer uma convenção de final de ano, por exemplo. E eu percebia que naquela convenção o dono da empresa matava um boi, ele comprava um caminhão de cerveja para os colaboradores para fazer uma confra maravilhosa, mas tudo que eu falava ali não condizia com a realidade do dia a dia. A galera estava triste ali dentro. Eu falei, cara, eu estou ganhando dinheiro aqui porque eu estou servindo a um CNPJ, mas acho que a minha missão é muito maior. Então eu vou começar a escolher as empresas que eu trabalho. E aí é uma libertação, né, cara? Eu já disse não para tanta empresa, velho, porque a cultura não condizia com os meus valores. Isso era maravilhoso. E aí eu reduzi muito o meu volume de empresas, eu fiquei com 3 empresas só. Eu fiquei com a Pirelli, na época, eu fiquei com a Claro e fiquei com o Boulevard Shopping. Eu atendi o Boulevard Shopping na Bahia e no Pará, 2 unidades. E era maravilhoso. Por quê? Porque eram empresas, cara, que além de eu ter porta aberta, eles me deixavam imprimir o meu ritmo e aquilo que eu acreditava. E a coisa fluía lá dentro. Absenteísmo melhorou, turnover melhorou, a alavancagem financeira das lojas dos shoppings que eu treinava melhorou bastante nesse sentido. E eu validei a metodologia. Cara, isso aqui funciona. Não dá para ir só para o técnico. O técnico ele vai ter que estar lá, não tem jeito. Porque não dá para viver só de emoção. Mas são os 2 pontos aliados, sabe, cara? E é engraçado, cara, que eu passei por esse mesmo ciclo, sabe? Porque, assim, velho, uma das minhas maiores frustrações é ver o cara passar por todo o processo, entender o que é necessário ser feito, e aí você vai atrás do cara e o cara não faz o que precisa ser feito. Sim, exato. É um senso, às vezes, cara, de não merecimento, de escassez, que o cara tem medo de ter resultado, sabe? E eu fiquei assim, cara, como é que a gente insere algo para ele ter contato? Porque, para mim, o desafio, tem o desafio de desbloquear, mas o primeiro desafio é tornar consciente. Sim. Porque a maioria não sabe que está nisso. Claro. Né? Não sei se você mapeia isso aqui nas suas imersões, mas uma das crenças que mais chegam para mim é medo do sucesso. Exemplo, o cara investe com você aqui, vem passar contigo 3, 4 dias aqui, faz um trabalho com você maravilhoso, vive aquilo ali, e ele fala assim, e aí, cara, e se eu ganhar dinheiro com esse negócio? E minha família? Será que eu vou ter que viajar muito? Será que eu vou ter tempo para meus filhos? Como é que vai ser o sucesso? Olha que louco isso. Olha como nossa mente vai sabotando. Eu estou fora de casa há uma semana. Eu cheguei aqui em São Paulo semana passada, vou embora hoje, para você ter ideia. Tá? Porque eu tinha compromissos. Vim gravar o podcast lá com o Ferrari, estou gravando com você aqui, fui fazer um trabalho mais intra meu também, fiz os meus, tive 4 compromissos aqui em São Paulo. Ok, tem uma semana que eu não estou em casa. Então, se eu tivesse essa crença, e se o sucesso vier, como é que vai ser? Eu não estava nem aqui com você, velho. Porque eu sei que minhas filhas estão em casa há uma semana sem mim, mas amanhã estarei com elas. E se eu faço aqui, também é por elas. Então, eu penso que um empresário que quer crescer, que é o público que você atende, ou uma empresa de desenvolvimento humano, como você falou, tem muitos treinadores que procuram você aqui também, ele tem que ter a noção seguinte, meu amigo, o sucesso não é para você.
é para o teu ecossistema, é para a tua família, para os que você mais ama. Se você cresce, todos eles crescem juntos. Tá? A conta sempre fecha quando a gente está na Disney, né? Uau, que legal, né? Que bacana, tô aqui gastando em dólar, que graças a Deus, que maravilha. Só que para fazer isso, tem que ter o antes. E o antes é investimento, e o antes é pagar o preço, não tem jeito, né, cara? Agora, André, e como é que foi esse teu processo de você conquistar o resultado com o teu instituto? Em que momento você percebeu que... Porque, na verdade, você está construindo concorrentes, né? Muitos concorrentes, né? E como é que Muitos. você virou essa chave na sua cabeça e que momento que a tua missão ressignificou? Cara, tem um desenho que eu gosto pra caramba, cara, que é o desenho do He-Man, de 2021, que saiu na Netflix aí. Na pandemia a gente não fazia nada, então vamos ver série. É a nossa infância, He-Man, e aí né, surgiu cara? um He-Man remodelado aí em 2021. Só que esse He-Man remodelado, cara, ele morre no primeiro episódio. Olha que louco. Sério? Isso é. Tem uma batalha com o esqueleto lá e ele morre. Vou assistir, não dá spoiler, não. Isso eu vou ter que contar. Tu gostou? Gostei demais. Gostei demais. Mas o que ficou foi essa metáfora. Ele morre no primeiro episódio e ele começa uma busca eterna lá por uma outra dimensão de Eternia. Lá ele começa a ir num lugar onde estão os mentores de Eternia. E ele começa a buscar a saída daquele lugar, porque ele tem que voltar lá para Eternia, porque o esqueleto tá tocando o maior terror lá. Ela tá dominando tudo. Ele, cara, tem que voltar. Eu não morri, não, tem que voltar aqui. Conversa com o mentor, conversa com outro, conversa com vários. E aí um dos mentores fala o seguinte: ô He-Man, deixa eu te contar uma coisa aqui que você não sabe. Fica tranquilo, tu já morreu. Mas fique em paz, porque você não foi o primeiro e nem vai ser o último. Já vieram outros antes de você e virão outros depois. Então você está abrindo espaço para o novo aqui agora. Eu não vou ficar a vida inteira treinando treinador, Thiago. Não tem nem como. Né? Antes de eu fazer o que eu faço, vieram outros. E depois de mim virão outros. Eu acho que isso é uma crença de prosperidade, uma crença de crescimento que a gente traz para a gente. Então, sim, eu estou formando concorrentes no futuro. E eu já vejo, inclusive, alguns alunos nossos despontando para fazer o que eu faço daqui a algum tempo. E não tem nenhum problema nisso. Para mim é motivo de orgulho quando isso acontecer. Agora, o que eu geralmente recomendo, né? Já chega, alunos meus já falam: André, estava pensando em falar para terapeutas, em falar para treinadores também, o que você acha? Eu falo para os que eu acho que estão prontos: vai, meu ciclo contigo acabou. E para os que eu acho que não estão, eu acho que você não está no ponto ainda. Eu acho que você precisa de mais 3 ou 4 anos aí para esquentar e depois você começar a alavancar. E eu falo com muita sinceridade. Não é para travar ninguém nesse sentido. Porque eu sei que o universo devolve, velho. Quanto mais eu treino treinadores, mais a prosperidade chega para mim. Porque eu estou chegando a pessoas que eu nunca chegaria. Eu nunca chegaria, por exemplo, lá no Amazonas, a um público que está lá agora, se eu tivesse treinado 30 treinadores naquela região, por exemplo. E eu sei que em algum momento eu não vou dar conta de tudo isso. Então, para mim, é bem tranquilo esse processo. Sabe? Bem tranquilo mesmo. Cara, agora, e como é que surgiu o MTI e como é que foi essa tua mudança? Porque o teu instituto ainda existe, tá lá. Você ainda tem os treinamentos? Não tenho mais. Os treinamentos para público final, não. Não Tenho mais. Agora sim, a gente botou ano passado a Arena. Nem sei se você viu na rede social, a gente fez um produto novo agora, que é o Arena, né? Uma imersão de 3 dias, foi aqui em São Paulo, para 400 pessoas. A gente fez aqui, foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Imagine um MTI de 3 dias, mas sem formar o cara, é só a imersão. Tipo um Protagon da vida, mas com dinâmica de alto impacto emocional. Legal. Foi sensacional. Então, esse pessoas foi ótimo. Não, e esse ano eu quero botar 1000. A gente já está trabalhando para isso já. Vai ser sempre no final do ano. Sensacional. E aí, nessa imersão, claro, eu convido as pessoas para entrar nas mentorias, né, para entrar no próprio MTI, né, já que ele não conhece. Quer fazer o que eu faço? Então vem comigo no MTI. Então foi muito bom, inclusive, o resultado financeiro dessa operação. Mas, para além disso, também é uma forma de eu continuar contribuindo para quem não vai no MTI no futuro. Né? Tem uma primeira mensagem ali do desenvolvimento humano. Então, quando é que surgiu esse processo de falar para treinadores? Eu tinha muito resultado. Em 2016, eu comecei a ter uma demanda grande de treinadores me procurando, parceiros e amigos do mercado. André, como é que você está fazendo isso, cara? Como é que você está aí na Bahia, cara, e você coloca 50 pessoas todos os meses nessas imersões aí? Eu estou aqui no maior centro e eu não consigo botar nem 10. Falei, opa, temos um negócio bom aí. Porque eu tinha um funil validado ali, né? E eles começaram a ir para lá, para a Bahia, para eu ensiná-los a fazer os treinamentos. O que aconteceu? Ele me pagava e ele passava comigo 3 meses. Então ele ia para lá, fazia parte da minha equipe por um final de semana e a partir dali eu desenhava para ele todo o funil de vendas dele e acompanhava ele até a primeira turma dele. Isso aconteceu muito bem. Então eu fui até para Angola, eu fui, cara. 3 vezes. Eu fui para a África 3 vezes implantar treinamento lá. Só que aí veio aquela coisa, uau, eu encontrei um bom negócio, mas esse negócio não é escalável. Estou vendendo minha hora, vai estar bem complicado. E aí eu uni essa minha insatisfação financeira a uma ruptura que eu tive também. Né? Eu trabalhava no Instituto, aqui no Brasil,
E nesse meio termo também houve uma ruptura de relação lá dentro, porque eu fazia umas mentorias para treinadores e ali, enfim, num desconforto de relação, eu saí. E quando eu saí, eu falei, cara, agora eu vou montar o meu instituto de formação de treinadores. A princípio, foi só para a linha corporativa, só para treinadores corporativos. E logo depois veio o MTI. Então, o MTI ele surgiu, propriamente dito, em 2019. Tem pouco tempo, 6 anos só. Pouquíssimo tempo. Então, ele surgiu em 2019. E nessa brincadeira aí, só no MTI já passaram mais de 2.000 pessoas. Caraca. Né, treinadores, né, do Brasil e de fora do Brasil. Então, o crescimento ele realmente foi muito rápido. Foi muito rápido. E, André, assim, analisando essas pessoas que te procuraram, essas 2.000 pessoas que passaram pelo MTI, onde 90% dos treinadores erram? Eu vou dizer para você que 90% erram e muito poucos deles erram na base técnica. Eles erram no olhar. O cara faz um investimento na formação e ele quer ter resultados, os resultados que eu tive em 25 anos, em 3 meses, em 6 meses, ou quiçá no primeiro ano. Isso não vai acontecer, né, em lugar nenhum. Então, assim, eles não entendem. É como um filme, né? Os 2 filhos de Francisco. Você vê a história do Zezé toda em 2 horas. Então você acha que é fácil, né? Então o irmão dele morreu aqui na cena no minuto 30, no 45 já ressignificou. Então, assim, não é um filme. São 25 anos de carreira para fazer. Foram 20, né? Para começar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? 5 anos eu tô com o MTI. Então, a maioria erra porque ela fala assim, cara, é fácil, eu vou fazer e eu vou ter muito resultado em pouco tempo. Não é que não vai ter, vai ter. Eu tenho muitos alunos meus, Thiago, que fazem a formação, com 90 dias eles recebem placa de 100 mil reais de faturamento, de meio milhão de faturamento. Só que isso é um desvio padrão, cara. Isso não é uma realidade. De repente, aquele cara tinha uma demanda reprimida na região dele ou no próprio Instagram dele. Então, ali ele faz uma oferta e ele consegue faturar, mas não é uma realidade. Em qualquer carreira que ele vai começar, ele tem que ter um tempo de rampagem. Olha você que tem uma carreira aí, de quanto tempo que você já faz o que você faz? Aí você falou, vim para São Paulo agora, estou em rampagem. Ou seja, você está em crescimento, mesmo tendo uma carreira tão sólida como você tem aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, esse é o maior erro. Eu acho que não é nem só de treinadores, viu? Esse é o maior erro das pessoas que querem realmente queimar etapas para ter um resultado em curto prazo, cara. Sabe que lá no Zeus, inclusive eu fiz essa apresentação, eu mostro a primeira edição da minha imersão para 4 pessoas. Uhum. Né? Você lembra desse slide? Claro. E é muito impactante porque a galera vai pro Instagram, aí vê um vídeo, vê um Reels cheio de gente aqui em cima e fala assim, porra, vou fazer também e o meu primeiro vai estar assim, né? Exato. Cara, quando eu fiz aquela primeira ali, eu já tinha 300 mil seguidores. E eu, com 300 mil seguidores, só consegui vender para 4 pessoas. Imagine só, cara. Imagine só. E quantas pessoas olham para esse resultado e falam assim, não dá, não consigo, não vou, coitado de mim, vai para uma posição de vítima. O caramba, eu falei, cara, 4 pessoas aí, ótimo teste. E aí fomos... E muitas vezes a gente se incomoda com o primeiro resultado, mas não olha, não presta atenção que se você melhorar um pouquinho a cada vez que você faz... Cara, em menos de 6 meses eu estava com 120 pessoas. Pra você ter ideia, o primeiro MTI eu demorei 10 meses para colocar 42 alunos em sala. Foram 10 meses. E dos 42, acho que uns 20 e poucos já eram bases de mentorados meus que já tinham passado por mim. Ou seja, 10 meses eu vendi 20. Agora, trabalhando aquilo ali, sangue, suor e lágrima todo dia. Hoje a gente coloca 130 em 45 dias. Só que, cara, o preço que a gente paga, sabe disso? O preço que a gente paga é altíssimo. Né? Não só o preço monetário do tráfego, do marketing, do comercial. Não é só isso sobre isso que eu estou falando. O preço somático da energia que você bota muitas vezes. Então, não é leve você lotar uma turma como você lota aqui. Não é leve fazer o que eu faço todos os dias. Mas, cara, não só porque eu só sei fazer isso, é o que eu mais amo fazer da vida, mas porque a gente tem um compromisso. Né? A gente escolheu fazer isso. A gente abriu mão de muitas coisas para fazer isso. E eu vejo muitas vezes nossos alunos não querer abrir mão de um plano B. Cara, André, não querer pagar o preço. Então, a gente pergunta, quantas calls você fez por dia? Isso é infalível, irmão. Quantas calls você fez por dia? Quantos de vídeo? Quantas sessões você fez por dia? Né? Quantas palestras iscas você fez? Cara, você está aqui falando comigo, você vai fazer um topo de funil aqui amanhã, cara. Não, e antes da gente começar, eu estava fazendo reunião com o cliente. Pois é, olha só. Então, assim, o campo de batalha não vai parar nunca. Não existe zona de conforto. E isso nunca vai acabar. Eu tive agora nos Estados Unidos agora em janeiro, fiz uma imersão lá e como colegas meus de sala, estavam lá Paulo Vieira, Pablo Marçal, Natália Bilt, Marcos Marcos. Essa galera toda estava lá de... O Marcos me chamou, mas não tinha... Porra, você era pra ter ido. Foi muito bacana, cara. Esses caras precisavam estar lá, velho. Tu acha que Paulo Vieira precisava estar sentado como aluno assistindo um treinamento de 1 semana, cara, em Orlando, ao invés de estar curtindo com a família dele? Talvez monetariamente não precise mais, mas é um cara inquieto.
É um cara que quer mais. Então, assim, eu ver isso aí, já me diz, porra, bicho, beleza. Se o cara tá, por que eu não estaria num negócio desse? Percebe? E o meu aluno que não tem nada ainda, que tá começando, quer queimar a etapa. Então, essa conta não fecha aqui dentro, sabe, velho? Não fecha. E tu sabe que isso me incomoda, que tu já ouviu falar isso, né? No palco, várias Não, vezes. e você bate, né, cara? Você manda a verdade, né? Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso. Exato. Você não é aquele treinador que passa a mão nas costas e fala Exato. assim, não, vai, um dia você consegue. Funciona, vai. Não consigo. É o professor, né? Aí entra o professor mesmo. Agora, cara, André, uma coisa que eu vi de marketing à condução das dinâmicas, e, cara, e o material que você entrega, você criou um método, né? Sim. Você criou uma metodologia. Uhum. E você acredita que você teria o sucesso que você está tendo se você não tivesse metodificado o teu processo? É difícil. É difícil. Por quê? Porque o método é o norte. Né? Você tem um método validado aqui dentro. Né? Perceba que as grandes empresas têm metodologia para tudo, tem processo para tudo. Então, eu treino o treinador dentro de uma metodologia que eu acredito que eles terão resultado. Por quê? Porque foi o que eu fiz comigo. Então, por exemplo, eu tenho meu método tem 3 etapas. Lá. A primeira é a transformação. Lembra? Meu corpo somatizou. Eu não queria mais estar naquele lugar. Então, eu procurei olhar para mim. O que é que me impede hoje de dar um próximo passo? Quais são esses medos que eu tenho alimentado aqui? É da escassez? Eu tenho medo de perder o plano de saúde? Eu tenho medo de, sei lá, de perder a estabilidade nessa merda aqui? O que é que impede de dar o próximo passo? Ou seja, o primeiro pilar é a transformação. Então você perceba, Thiago, que por mais que você não fale aqui de questões somáticas no seu treinamento, eles passam por uma transformação. E a transformação é, estou ganhando pouco, vou ganhar muito. A transformação é transição de carreira, faço isso agora, quero expandir meu negócio. Tudo é transformação. Nós temos aquela ideia de que transformação é só me sentir melhor, mais curado internamente. Nada a ver. Transformação é partir para o estado. Então, nosso primeiro pilar é transformação. Segundo ponto, como é uma formação para treinadores, eu tenho que dar metodologia. E aí você vê aquelas trocentas dinâmicas, né? Com script, com música, com passo a passo para aplicar. O que é um filtro, o que é uma indução, como é que aplica, o que é um debriefing, como é que ressignifica o processo de um aluno num treinamento. Ou seja, você dá um passo a passo de metodologia. Só que transformação em metodologia não vai colocar dinheiro no bolso do cara. Então, o terceiro pilar é o pilar do negócio. Como é que ele monta esse Instituto de Desenvolvimento Humano? Né? Como é que ele faz um pitch de venda no treinamento? Né? Como é que ele faz um evento isca? Como é que ele vai captar por lead? Como é que ele vai captar por lista? Quais são os funis que eles podem trabalhar? Sessão estratégica, enfim, a gente fecha as arestas para que ele não tenha a possibilidade de não conseguir fazer. Agora, mesmo assim, tem pessoas que não fazem porque não geram movimento. E é do ser humano, né, irmão? Não tem jeito. Pois é, a gente vive em comunidade, a gente Exato. vive em sociedade, a gente quer aceito, quer ser admirado, quer ser amado. Exato. Agora, André, cara, como é que eu transformo conhecimento em impacto real? Né? Porque, por exemplo, cara, aqui no Demanda Infinita eu explico como é que você faz um processo de geração de demanda, como é que você prospecta, como é que você aborda. Eu posso te dar toda a técnica do planeta. Se você não pegar na porcaria do telefone, acabou. Vai. Como é que eu faço para pegar esse método, esse conhecimento e aumentar a capacidade dele de causar impacto real? Para quem vai ler ou para quem vai vir aqui no seu evento, eu sempre trabalho do princípio, cara, de que todos os alunos que passam por imersões ou leem grandes livros como o seu, por exemplo, eles precisam ter um elemento que é fundamental, cara, que é a fome. Se não tiver fome, não vai para lugar nenhum. Exemplo, se eu pegar um livro como esse e eu devorar esse livro e eu não tiver fome, cara, já ganho bem pra caramba, já ganho 50 mil reais por mês, não quero mexer com isso agora. Você pode colocar um best-seller aqui dentro, ele não vai entrar para mim. Se eu não tenho um porquê, se eu não tenho um motivo para poder dar um próximo passo, eu posso colocar Jesus aqui agora nessa mesa aqui, que ele não vai me transformar em nada. Por quê? Porque eu não estou aberto a isso. Eu sempre gosto de trabalhar com alunos lá no MTI que tem a característica biopsicológica de querer mais. Isso é do ser humano. Nós todos temos isso, cara. Olha, você estava muito bem no Rio de Janeiro, você veio para cá porque você queria mais. E daqui a um ano você vai querer mais. Você é um cara que é programado para querer mais. Então, tudo que eu te entregar aqui agora, e olha o exemplo aí, você foi lá no MT, você não precisava, cara. Percebe isso? E eu lembro que você me procurou no Instagram. Você não precisava estar lá, mas você foi lá e você aplica muitas coisas que você viu lá. Talvez não as dinâmicas, mas algum modelo, uma coisa ou outra, o filtro ou outro, você já aplica lá. Ótimo. Muita coisa. E tem gente que precisa muito e não aplica. É igual aqui empresários que vêm para você. O cara vem para cá, talvez não precise mais, mas ele faz ajuste fino. E o cara que mais precisa coloca culpas. Está se ferrando. Está se ferrando, coloca culpas no mundo inteiro
porque ele está se ferrando, mas ele não aplica. Então, o que vai validar a metodologia, o que vai validar o teu processo de oferta é a fome do cara. E é por isso que eu trabalho muita transformação. Eu abro as merdas, eu abro as feridas pro cara ver, ó, filho, veja aqui que você não tá bem, que tá tudo errado, que tá tudo muito ruim, e se você continuar assim vai ser pior. Mas se você pegar isso aqui agora, teve um amigo nosso que esteve lá agora, eu vou falar aqui porque ele é muito parceiro nosso, o Gabriel Padrinho, não sei se você conhece o Padrinho, um cara, ele foi lá agora, figuraça. E ele fala, cara, eu sou cético nessa zorra toda. Não, e é maluquice que o Padrinho faz, né, cara? Pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é maluquice. E ele foi pra lá, ele passou 2 dias no quarto de diarreia e vômito, velho. Porque ele falou, André, você tá mexendo com muita coisa que eu não achei nem que eu tinha aqui dentro, irmão. Olha que louco isso. Ou seja, o que é que ele me mostrou? Que estava afim. Que estava afim de fazer acontecer. E eu tenho... Isso foi agora, tem um mês. Ele vai arregaçar, bro. Ele já é grande no que ele faz. Mas ele vai arregaçar. Por quê? Porque ele olhou para si. Ele sabe quais eram as lacunas que estavam em aberto. Agora, com a metodologia que ele já tem e com o modelo que ele já tem, ele vai longe, ele vai embora nesse processo. Agora, se o cara não quer, não vai para lugar nenhum. Agora, cara, explica um pouco, André, esse conceito que, assim, né... Gente, eu tive lá, né? E quando o André, antes dele aplicar uma dinâmica, ele faz um conceito que ele chama de abertura de filtro. Uhum. E normalmente, cara, eu lembro uma que você contou na tua época que você estava na faculdade, que uma pessoa começou a te perseguir lá dentro. Sim, sim. E aí você deu todo o exemplo, e aí você vê as pessoas mudando. Uhum. E aí depois você entra na dinâmica Sim. para ressignificar essa experiência que as pessoas têm também que viveram algo parecido. Cara, como é que é esse conceito e como é que a gente leva isso para a educação? Abertura límbica, né? A gente chama de abertura límbica ou filtros, né? O que é que acontece? Não sei se você já viu isso na internet, já vi muita. Pessoas quebrando placa de madeira, dando risada. Cara, tá vendo? Eu incorporei, cara. Às vezes, que legal. Às vezes o cara quebra a placa dando risada, anda no fogo ali, você vê que o cara tá desconectado. Ele não tá no estado ideal para fazer a atividade. Então, o erro ali não é do aluno. O problema é do treinador. É o que veio antes. A gente chama de abertura límbica. Se eu for parar para avaliar que o cara vai andar numa esteira de caco de vidro ali, ele vai durar 10 segundos, e eu entendo que andar no vidro não transforma ninguém, quebrar a placa não transforma ninguém, andar no fogo não transforma ninguém. É isso que se vende errado no mercado hoje, Thiago. Você vai andar no firewall, eu vou te colocar no estado tão performático que você vai andar no fogo e não vai queimar seu pé. Isso é balela. Isso beira charlatanismo. Né? Porque se andar no fogo e transformar alguém, você botar uma esteira aqui na High Growth todos os dias. Pois é. Todo dia de manhã eu entro pelo fogo. Vamos mandar todo mundo no fogo agora e vamos começar a trabalhar. Uau, que top. Isso não vai funcionar, irmão. Tá? Por quê? Porque o que vai funcionar é o que vem antes, é a abertura límbica. Então, por exemplo, você quer trabalhar com as pessoas a quebra de uma crença que impede ele de dar ir ao próximo nível, e como metáfora você quer usar como você está usando a quebra da placa, ok, meia hora antes você faz uma abertura límbica. Você não fala para o cognitivo desse aluno, você fala para o cérebro emocional dele. Você fala para a linha límbica desse aluno. Ou seja, só que se eu falar direto, ele não vai entender. Mas se eu uso uma metáfora, mas se eu uso uma história, por exemplo, eu consigo falar para o subconsciente dele. É como Jesus fazia. Ele não dizia, faça isso, isso e aquilo. Ele contava a história do filho pródigo. Ele contava parábolas, ele contava as metáforas dele, e isso, por analogia, por associação, nosso cérebro aprende mais rápido. Então, é muito mais fácil eu contar uma história do que aconteceu comigo, porque por mais que você não tenha vivido a história que eu vivi, você certamente viveu algo parecido. Alguém já quis te ferrar na vida, meu irmão. Isso eu tenho certeza, em algum momento. Né? Você já passou por frustrações nas relações, eu tenho certeza disso. Talvez não tenha sido como a minha. E aí o objetivo, deixa eu ver se eu peguei. O teu objetivo é contar uma história que através dessa história vai ter uma metáfora no meio e a emoção que você reproduz ali dentro, a pessoa vai fazer uma associação com algum momento direto, que ela teve. Exatamente. E aí vai acionar o cérebro límbico para ele estar mais aberto a sentir emoção. Exatamente. Só que aí, beleza, cheguei aí. Aí na hora que ele está nesse estado, que ele faz a atividade, eu coloco uma emoção maior por cima. Então, aquela emoção de perda que ele tinha antes vai já ficar para trás. Ressignifica. Isso é a ressignificação. Ou seja, ninguém esquece que andou no fogo. Na vida. Você nunca vai esquecer que você andou no fogo. Não sei se foi a primeira vez comigo, mas a primeira nunca esquece. Não tem como, porque o cérebro registrou muito forte aquilo ali. A primeira vez foi com o Marcos, no Pronto. Giants. Então, você nunca vai esquecer que você andou lá no Giants com o Marcos.
Você pode andar 1000 vezes, cara. Você vai esquecer a maioria, mas aquela você não esquece mais. Por quê? Porque foi a primeira vez, gerou memória base. Agora, mais importante do que andar no fogo naquele dia foi o que ele falou antes. Por que foi que eu entrei daquele jeito lá para andar naquele fogo daquele jeito? Então, essa metáfora ficou forte para você. Então, sempre que você tiver aqui, por generalização, né? Porque o nosso cérebro ele é mestre em generalizar. Sempre que você tiver uma baixa aqui... Você está usando a generalização de maneira positiva. Exatamente, exatamente. A gente usa para dizer que todo político é ladrão. Percebe? E por que eu não posso utilizar pelo positivo também? Nesse sentido. Então, a partir do instante que eu entendo isso, eu vou buscar as causas do processo. E aí eu consigo ter mais resultado. Então, de alto impacto emocional é isso. É você não ensinar as pessoas 30, 40 vezes um conteúdo. Basta uma. Porque o sistema reticular ativador ascendente, né, que é o sistema SARA, que é o nosso sistema de defesa, tá? Ele fica mais sugestionável para a informação. Por isso que eu falo assim para eles, pessoal, agora nós vamos andar no fogo. O que vai acontecer? Andar no fogo. Coisa de coach. É o que ele vai ver, porque ele viveu, ele vê isso todos os dias. Rejeitar, né? Já vai rejeitar. Mas se eu trago todo um contexto, toda uma abertura límbica e ainda mais dizer, quem bota só para andar no fogo é charlatão, eu falei, esse cara pensa como eu penso. Foi esse cara dos meus. Quebrei a objeção. Sabe o que você está contando aí, cara? Eu não me lembro agora qual foi. Eu acho que foi a Mari. Que a Mari é uma especialista nossa que era colaboradora de um cliente nosso que descontinuou lá a operação. Sim. A gente abriu a vaga, ela aplicou, já conhece todo o nosso método, a gente trouxe ela para acompanhar os nossos clientes. E eu não sei se foi ela ou se foi outra pessoa, mas eu acho que foi ela, que chegou para mim e falou assim, não, cara, então na tua imersão, você contou uma história, tal, assim, assado. E é uma história que aconteceu, de fato. E eu nem lembrava que eu tinha contado isso. E você pensa, tipo, sei lá, deve ter uns 3 anos que ela passou. Então, cara, 3 anos depois, provavelmente não lembra de nada que eu falei. Mas lembra da história. Mas lembra da história. E aí me veio uma coisa assim, cara, talvez, para cada dinâmica, para cada processo que eu execute hoje, e dentro da imersão da Growth a gente, né, tem muito modelo, muito template, muita dinâmica de construção, valesse a pena eu sempre associar uma história para fazer essa associação emocional e abrir o cara para execução. Não, valerá. Valerá. Vamos supor que você vai aplicar um Canva, um cara aqui, uma coisa bem técnica, você pode fazer uma abertura límbica para aplicar. Para que faça sentido. Eu faço abertura límbica, na maioria das vezes, as minhas dinâmicas elas são emocionais. Mas se fosse racional, eu poderia fazer também. Não tem nenhum problema nesse sentido. Para preparar o sistema límbico daquele aluno ao que está por vir, independente se for técnico ou emocional. Você vai perceber que vai potencializar demais o processo dos alunos aí, nesse sentido. E eu vou fixar muito mais a informação, que vai ter um impacto emocional. Exatamente. Sensacional. Perfeito. E quando você olha para o mercado, né, cara, e você está nele há bastante tempo, eu acho que a gente viu uma coisa do boom das imersões, né, e aí surgiu 1 milhão, né, o pessoal fala que é Alphaville, você sacude uma árvore e cai um coach. É mesmo. Vai explodir. E aí, cara, a gente viu o marketing ganhando muita força, então não necessariamente o quanto você domina de fato o assunto ou o teu track record faz diferença se você tiver uma boa campanha e investir. Mas a gente vê também o mercado passando por um processo de amadurecimento. A gente vê grupos como o G4 né, crescendo, a gente vê o Marcos, nosso amigo, né, no acelerador também. Cara, qual que é a tua leitura, cara? Onde é que a gente está e o que está acontecendo nesse mercado de formação, educação e desenvolvimento? Eu tenho uma concepção bem pronta sobre isso, cara. Isso, na verdade, Thiago, a internet acelerou muito isso, né? Na verdade, acelerou não. A internet... E você viu o mundo, né? Exato. Né? Nos mostrou muito essa realidade. Mas se eu parar para fazer uma avaliação da minha carreira, quantas pessoas entraram comigo e já nem estão mais no mercado? Quantas entraram em 2001, entraram em 2005, 2009, 2012, 2015 e já saíram do mercado? Então, eu penso que esse mercado... Todo mundo hoje tem uma voz aqui. Se o cara botar um perfil aqui, botar um dinheirinho e começar a fazer a coisa acontecer, aqui ele vai ter cliente, ele vai montar a tribo dele. Daí, se ele vai manter isso, é uma outra história. Então, eu penso que o mercado está mais seletivo nesse momento. O mercado está anulando quem não presta. Isso, para mim, está muito claro. E eu acho que uma limpa vai ser feita em quem não tem nenhum tipo de compromisso real, né, com o outro. Perceba isso. Quantas pessoas fazem assim no seu mercado? Fazem assim, já lateraliza e some. Tem vários. Então, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que quem é de verdade, quem faz trabalho sério,
Quem tem responsabilidade com o outro e quem realmente vive dessa missão, desse processo, vai longe. Então, por exemplo, eu não treino treinadores hoje porque eu falei, legal, vou treinar treinadores. Não, eu treino treinadores porque eu passei 20 anos treinando pessoas. E através desse processo, eu falei, cara, eu sei replicar tudo que eu fiz em 2 décadas aqui. Já estou muito bem, já poderia parar, mas eu quero continuar agora, eu quero partir para o próximo nível. Mas tem pessoas que querem treinar treinadores, fazer processo de coaching financeiro, o cara está quebrado. E o cara quer ensinar coaching financeiro, pelo amor de Deus, cara, essa conta não fecha. O cara quer ensinar vendas e a empresa dá prejuízo. Quer ensinar vendas, o cara não tem os funis definidos, dá prejuízo. Percebe? Nessa linha de falar para empresários, né, que vocês fazem muito bem, quantos mequetrefes estão no mercado aí hoje, gente? Imersão para empresário, você que é empresário, cara, ensina a fazer palestra, o cara nunca fez uma palestra na vida. Eu sei de pessoas no Brasil que ensinam a fazer palestra, mas não tem nem rodagem de fazer palestra. Mas estão ensinando a fazer isso. Então, infelizmente, isso aqui democratizou muito. Ou felizmente, né? Porque também é um elemento muito bom para te vender, né? Quando eu vejo um negócio desse aqui, que cai para o meu time comercial, isso aqui é uma objeção quebrada rapidinha para a gente, porque não tem lastro. E eles pagam mais caro para estar comigo hoje, nesse sentido. Você entende? Isso é uma coisa que eu acredito muito também, né? Que o pessoal acha que é o preço que faz a venda acontecer. Sou bem tranquilo quanto a isso, cara. A minha formação hoje, você viu lá, ela é barata, tá? Mas é a mais cara do mercado. Mas a nível monetário ali, pelo volume de entrega, ela é barata. Eu poderia cobrar o dobro. Que ainda assim a conta fecharia. A mesma coisa você. O seu mastermind, sua imersão, tenho certeza que é barato. Tá barato. Perto do resultado que entrega. Eu tenho certeza disso. Né? Então, assim, se a gente continuar agregando valor, é só crescimento, não tem jeito. André, meu time separou um post seu que você fala o seguinte. Em 2018 foi quando, no Magic Kindle, eu destravei a minha carreira e transformei minha visão local em algo nacional. Show de bola. Que foi o que mudou tudo. O que você aprendeu no Magic Kindle que mudou o seu negócio para sempre? Cara, bicho, é muito legal isso aí. E você acredita que eu tenho uma imersão lá em Orlando que eu levo a galera, que são alunos meus, por conta disso? Sério? Eu levei eles agora em setembro, levei 20 alunos e vou levar esse ano, acho que em novembro, mais uns 30 alunos para lá, só para eles sentirem o que eu senti. Cara, e como é que foi? Ah, Conta que essa louco história, isso, cara. cara. Como é que foi isso, cara? Ó, eu queria ir para Disney por conta de minhas filhas. Uma tinha 2018, uma tinha 8, a outra tinha 3. Falei, vou levar elas para Disney no mês de setembro desse aí. Só para poder, enfim, brincar, curtir com elas. E fui, eu, Mila e as duas. Cara, a viagem maravilhosa, tá, aquela coisa toda. E aí fomos pro parque do Magic Kingdom, né? Parque lá da Cinderela lá. Brinquei o parque, um calor desgraçado, velho. Setembro, não volto mais lá em setembro, velho. Um calor desgraçado, a gente curtindo o parque. E aí no final tinha um show do Castelo. Até aquele momento a minha carreira, ela era... Eu fazia muita coisa na Bahia e no Nordeste e pontualmente eu descia aqui para São Paulo, fazia alguma coisa, descia para o Sul, para o Norte, era muito pontual. Minha concentração lá era muito grande na Bahia. 90% das minhas ações eram lá. E eu já estava incomodado. Falei, cara, se eu quiser crescer, eu preciso ir para o Brasil. Preciso aumentar aqui o meu negócio, saindo daqui, mas sem sair do estado. Mila não queria isso. Para ela não é negociável até hoje sair de lá. Né? Até hoje. Vai brigar, é briga. É sistêmico, como ela diz, né? Mas tá tudo certo. E aí eu fui pro parque da Disney e aí começou a ver o show dos fogos. Você já foi nesse parque lá do Magic Kingdom, o show dos fogos maravilhoso. Sim. No castelo e tal. Cara, a abertura olímpica é foda. E o show tocando, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Chorei muito, chorando. Você emocionou? Muito emocionado. E aí durante o show do castelo, é meio que quando os vilões eles ganham dos heróis ali, o castelo fica metaforicamente destruído ali. No meio do show. O storytelling é esse, o castelo fica destruído. E aí depois os heróis vêm e começam a reconstruir o castelo. E aí aparece a voz do Mufasa, que é o pai do Rei Leão. Ele fala, remember who you are. Só isso. Ecoa pelo parque inteiro, velho. Se lembre de quem é você. O que é isso? Nível de identidade. Remember who you are. Na hora que, cara, até hoje me arrepio. Eu olhei para Camila assim, ela também estava bem emocionada. E ele continua falando. E no final, que ele faz uma metáfora de realização muito grande, ele fala o seguinte: And now go and let your dreams guide you. Agora vão e deixe seus sonhos guiarem você. Ele não falou de expandir carreira, não falou de zorra nenhuma, cara. Olha o filtro, Thiago. Eu estava nessa dor de querer expandir, eu queria uma resposta e eu ouvi. Agora vai. E deixe seus sonhos guiarem você. Eu olhei para ela e eu falei, ferrou. Ela, por quê? Vamos nacionalizar.
Você tá doido? Eu falei, Ivan, não tem jeito. Eu senti em cada célula do meu corpo, cara. Meu amigo, isso foi em setembro de 18. Em outubro de 18, eu estava começando a expandir. 19, eu estava fazendo muito pouca coisa lá. Em 2020, na pandemia, que todo mundo parou, eu alavanquei dinheiro nessas ruas dessa internet, velho. Percebe? Eu fiz o caminho contrário. A gente nunca mais... Hoje em dia, eu não emito uma nota fiscal no estado da Bahia mais. Pra você ter ideia. E eu tenho certeza, claro, foi por conta disso? Não, foi o meu olhar. O cara podia ter me dado lá uma palestra sobre como expandir. Mas eu não estava aberto a isso. E engraçado como... E só um parênteses aqui. O ano passado eu levei meus alunos para lá, para esse parque. E quando eu cheguei lá, eu contei para eles essa história. Na entrada do parque. Aproveita aqui, porque foi aqui que eu destravei. Foi o maior índice de diarreia dentro de um parque na história para os meus alunos. É louco isso? É o corpo reagindo, né? Cara, é muito louco isso. Eu tô destravando os caras ali, cara. O cara que mora no interior do estado ali, com 40 mil habitantes, de repente o cara tá no parque do Magic Kingdom, sabendo que o mentor dele destravou lá e junto com o mentor dele mostrou, é isso, isso e isso. Como é que os caras não vão, velho? Como é que não destrava? Então perceba que é um conhecimento muito mais emocional do que cognitivo. Os dois andam juntos, sabe, cara? Então para mim funcionou muito bem isso. Agora, você sabe que foi engraçado, André? Que colateralmente você me deu uma resposta absurda para aquela primeira pergunta que eu te fiz, que é, cara, eu sou muito técnico, né? Sim. É o conhecimento técnico que transforma, né? Aham. E aí tá a resposta. Aí tá a resposta. Porque você podia ter, cara, funil, high ticket, exato. sei lá o quê, cara... Agora, olha que louco. Mas eu não teria nacionalizado se eu não construísse os funis. Percebe? Se eu não fizesse a metodologia acontecer. Só que tudo isso veio pelo estímulo límbico. Cara, eu ativei, eu quero, eu vou. Como? Preciso desse passo a passo. Aí eu fui criar a estrutura da metodologia. Então os dois andaram juntos. O que acontece é que o cara só quer isso aqui, ó. Ele só quer o método, ele só quer a estrutura, ele só quer a bala de prata na sua imersão. Tiago, me dá uma dica infalível para fazer isso. Meu amigo, eu posso te dar aqui, pronto, a minha empresa, no teu nome, tu vai quebrar em 3 meses. Porque tu não tem isso aqui que veio antes. Percebe? Pra mim é claro isso, velho. E é engraçado que quando o Steve Jobs tem uma fala que ele faz na formatura da Universidade de Stanford, que a conclusão do que ele fala é: do passado você não consegue entender como é que os pontos se ligam no futuro. Sim. Mas do futuro, quando você olha para trás, você entende que tudo que aconteceu contigo foi por um motivo. Fantástico isso aí, cara. E aí ele fala que quando ele foi demitido da empresa que ele fundou, ele foi para a Next. E da Next ele foi para a Pix. E essas duas empresas foram fundamentais para fazer a recuperação da Apple se tornar, que durante muito tempo foi a maior empresa, hoje a NVIDIA passou eles, mas... E que quando ele olha para um momento ruim, você não consegue entender aquele momento ruim. Né? Por exemplo, cara, meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing. Eu ganhava R$ 463,91. Porra, cara, que merda ser operador. Cara, mano, ali eu entendi que o trabalho devolve. Eu entendi que você estudar faz você crescer mais rápido. Eu entendi que a sua dedicação e que o seu empenho te leva para lugares que você nem imagina. Sabe quando eu comecei a aprender a vender, cara? Você falou aí, me veio... Nessa brincadeira toda eu fiz muita coisa. Eu vendi panela. Quando acabou o Sebrae, eu queria ganhar dinheiro, velho. Quando acabou o Sebrae, eu botei a consultoria, um CNPJ ali para começar a fazer consultoria, mas eu queria ganhar dinheiro rápido. E aí tinha um tio de Camila, que ele era vendedor da Marisol. Marisol, essas confecção de adolescente, tá? Ele ganhava muito dinheiro com isso. E ele me abriu uma possibilidade de fazer entrar como representante comercial. E eu fui vender panela de uma indústria local lá. E eu botava todo aqueles monte de panela de pressão, bacia, tudo na mala do carro. E eu visitava um monte de mercadinho. Teve um mercadinho que eu fui, porque eu aprendi a vender panela assim, ó. Você tem que vender o cuscuzeiro, porque lá no Nordeste cuscuz é foda. O cara todo mundo cuscuz, e era barato. Então você sempre começava o pedido pelo cuscuz. Cuscuzeiro, tanto a fazer aquela coisa toda. Eu cheguei no mercado um pouquinho melhor, onde o cara era um empresário. E o cara perguntou assim: você tem papel esmaltado? Pra mim. Aí não, papel esmaltado a gente não tem. Mas a gente tem o cuscuzeiro, que tá aqui, tem o papel não tinha. E ele foi olhar o portfólio, o cara de papel, assim. Não, aqui é o papel esmaltado. E ele foi me dar uma aula, eu não sabia nem o que era um papel esmaltado, eu não tinha criança. Ele me deu uma aula sobre o que era papel esmaltado e ele fez um pedido do papel esmaltado. Um cara normal ia xingar aquele cara todo, um cara arrogante. Eu saí daquela empresa, voltei à indústria, devolvi as panelas e fui estudar, irmão.
porque eu sabia que não era vendedor. Eu falei, cara, eu quero só ganhar o dinheiro. Eu só quero fazer o pedido para ganhar dinheiro. Não, isso aqui não vai me levar ao próximo nível. Então eu tenho que parar, eu tenho que estudar. Então eu me tornei o melhor vendedor apanhando, cara, sabendo que eu não sabia nada. Isso já tem o quê? 24 anos. Isso foi em 2001, isso. 24 anos. E essa história me marcou até hoje. Igual você. Você, pô, ganhava 400 e poucos reais. Né? Como atendente, é call center que você fazia? Cara, trouxe você até aqui. Tá tudo bem. Me deu resiliência, forjou, me mostrou que era processo, não mostrou quer voltar que era para lá mais. Não quero. Mas se voltasse, hipoteticamente, saberia sair. Total. Porque sabe qual é o caminho. Já saiu uma vez? Exato. Agora, você diz que não existe limite para quem está disposto a criar o extraordinário. Cara, como é que alguém sai de uma mentalidade pequena para uma mentalidade de expansão? Cara, ontem eu fiz um call com um empresário. Quanto é que você faturou ano passado? 5 milhões. Quanto é que você quer faturar esse ano? 5 milhões e 700. Eu falei, cara, de onde que veio os 700? Já tá quebrando. já tá caindo, né? Como é que faz, cara, para ter esse desbloqueio? Porque, assim, para mim, o maior desafio, de novo, é a mesma resposta que você teve. O André estava pronto antes para expandir. Sim. Mas estava travado. Como é que a gente faz isso? Ele precisa estar com pessoas que já fizeram o que ele quer fazer, cara. Não tem jeito. Você acha, cara, que quando eu recebo você lá no MTI, Tio Uli, Sabrina, Marcelo Germano, essa galera toda que vai lá, né, como aluno, você acha que eu não aprendo? Você acha que para ele não é bom? O cara, pô, fatura quanto? Esse aqui fatura 40 milhões, esse aqui fatura 27 milhões, esse aqui fatura 60 milhões. Você vai num curso lá em que o cara fatura tantos bilhões ao longo da vida. Estar nesse ambiente, cara, aquela coisa da frequência, né? Me faz entender que eu também posso chegar naquele lugar. Então, eu penso que esse empresário que está travado ali naquele X que ele fatura, ele precisa mudar o ambiente dele. Ele não pode mais conversar com um empresário que fatura os 5 que ele fatura, porque ele já chegou no nível máximo da coisa. Eu quero conversar com quem está acima de mim, velho. E eu quero ser mentor para quem está abaixo. Né? É aquela velha figura sistêmica que Mila traz. Né? Mila tem uma figura que é muito legal, que é assim. Né? Eu absorvo de quem está acima e eu entrego para quem está abaixo. Você tem mentores. Também, né? Então você absorve dos mentores, você entrega para quem está abaixo e você puxa quem está abaixo para chegar no teu nível, só que você vai estar crescendo o tempo inteiro, tá? Então, quebrar a mentalidade, velho, dessa galera é trazer a possibilidade e a realidade que eles precisam estar em ambientes com frequências diferentes. É o seu mastermind. Eu tenho certeza de que quem participa do seu mastermind jamais vai querer voltar atrás, porque não dá para desver, Thiago. Não dá para dissentir, né? Não dá para mudar o olhar dentro de um processo que é tão próspero muitas vezes, cara. É utopia você pensar que acessando o mastermind, acessando a relação com empresários que têm mais tempo de rodagem ou faturam mais que você voltar atrás, você vai ter mais resultado. Não vai ter, cara. Não tem jeito. Tá? Agora, André, o que você entende que são as principais oportunidades, considerando toda essa mudança de mercado que a gente está vendo, essa evolução? As pessoas estão buscando mais aprender. Sim. Né? Senão não existiria tantas imersões. Sim. Né? Cara, onde está a maior oportunidade para quem quer entrar nesse mercado ou para quem está nesse mercado? Cara, onde você fala, cara, foca nisso, presta atenção nisso. Onde é que você acha que existe oportunidades? Cara, eu vou ser bem sincero. Se eu pudesse voltar atrás na minha carreira, eu teria começado um pouquinho antes no digital, cara. Eu acho que tem oportunidade para você fazer o que você quiser fazer se você tiver uma voz mais escalada, se você tiver uma projeção maior, né? E as redes sociais, elas fazem muito isso. Eu lembro que Jerônimo, que é um grande parceiro nosso, você conhece Jerônimo Temel? Sim, é um parceiraço nosso também. Ele estourou ali em 2010, 2011, se eu não me engano, aquela coisa toda. Cara, e ele foi um dos primeiros alunos lá do Érico lá. Foi um dos primeiros alunos lá da Fórmula. E ele era funcionário público, Exato, né, saiu e cresceu pra caramba. E nessa época eu já entregava treinamentos comportamentais. Né? E eu só coloquei o meu primeiro dinheiro ali, cara, na rede social em 2018. O primeiro dinheiro que eu botei mesmo ali morrendo de medo, R$500, foi ali em 2018, mais ou menos. Se eu tivesse essa mentalidade, né, e eu tivesse entrado um pouquinho antes, eu teria talvez, né, não sei, tudo agora é hipótese, talvez teria estourado um pouco mais rápido. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Se você tiver um canal de fala mais escalável, com mais pessoas vendo e ouvindo você, é claro que você vai ter uma tendência a crescer mais. Mas, por outro lado, não adianta você ter um canal de fala maravilhoso e você vender vento ensacado, que é o que a gente vê muito por aí. Né? Você tem que ter duas coisas. Né? Um canal que você fale para mais pessoas e você precisa também ter consistência, né? Entregar algo realmente consistente para as pessoas. E eu falo de plataforma, Thiago, mas, cara, André, eu ainda não tenho um olhar para isso. Vai entregar local. Seja o melhor na sua cidade. Seja o melhor no seu bairro. Seja uma empresa referência entre os clientes da sua cidade.
É uma padaria? Seja melhor. Né? É uma franquia de uma empresa conhecida? Seja a melhor franquia, o maior franqueado daquela empresa. Seja a melhor loja própria de tal marca. Seja o melhor no que você faz. Porque esses comportamentos, essas estratégias, elas se repetem para qualquer empresa que você quiser colocar. Eu penso muito assim. Nossa empresa hoje, nosso grupo hoje, tem o Instituto Casher, tem a Editora Casher, tem a Legião Store, que é uma loja que fornece equipamentos para treinadores, e já temos uma holding gerenciando tudo isso. Então, assim, cara, o modelo de gestão da editora é o mesmo modelo do Instituto Casher, que vende treinamentos. A gente tem agora o WTE, que é só para fazer imersões fora do Brasil. É a mesma cultura, o mesmo modelo. Ou seja, se eu imprimo numa empresa, eu imprimo em qualquer outra, cara. Sensacional. Em qualquer outra. Independente de eu tiver... Se acabar isso aqui hoje pra gente, internet e tudo mais, eu não paro. Sabe? E, assim, você já formou, né, milhares de treinadores. E a gente vê que a barreira de entrada para o cara começar uma imersão é relativamente baixa. Você acredita que em algum momento esse mercado vai saturar? Eu sempre falo sobre isso. O mercado de treinamento comportamental no Brasil, ele não vai saturar como o mercado do coaching, por exemplo. O coaching, ele banalizou demais, infelizmente, porque é uma metodologia sensacional, infelizmente. Eu não vejo isso acontecer com o mercado de treinamento comportamental. Por um motivo, Thiago. Você faz uma formação em coaching hoje, você sai da formação altamente motivado, transformado, com a apostilazinha na mão. Se você chegar no Starbucks com a sua apostila, você faz uma sessão pro bono, você vende um processo, você já está ganhando dinheiro. Já entrou no mercado de coaching. E aí você vai... A barreira é menor. Né? Muito menor. Você viu lá o MTI, você faz uma formação de 7 dias, para você entregar o seu primeiro treinamento, você vai precisar, no mínimo, alugar uma sala, alugar equipamento, alugar material, fazer apostila, fazer seus materiais. Vai ter que ter um custo inicial um pouco mais alto e vai ter que vender 20, 30 tickets para começar. Então a barreira... Para começar. Para começar a primeira turma e dali entender para onde é que você vai. Então, se a barreira de entrada ela vai ser muito maior. Então eu percebo que não vai... Não é que não vai prostituir, né? Não é que vai banalizar, mas eu acho que vai demorar muito ainda. Eu posso até arriscar dizer que mercado de treinamento no Brasil está só começando, cara. Porque treinamento, cara, se for para avaliar... Com os Estados Unidos, sim. O tamanho do mercado. Não, e outra coisa, nós temos várias vertentes, cara. Vai banalizar? Banalizar o quê? Treinamentos na área corporativa? Treinamentos na área sistêmica? Treinamentos na área de grandes seminários de inteligência emocional? Olha quantas vertentes eu tenho aí. Será que o Wendel, o que Paulo faz, vai banalizar? Os caras estão crescendo a cada ano. Aí você vê, e na linha terapêutica, que ninguém nem vê na internet? E as imersões na mata, que acontecem aí direto, aí, todos os dias em vários lugares do Brasil? Será que vai banalizar? Ninguém nem sabe que existe, cara. E eu entendo, inclusive, que a linha de desenvolvimento humano está caminhando para isso, tá? Para essa linha mais sistêmica, mais integrativa. Eu acho que todo mundo vai cair aqui em algum momento. Não tem jeito, independente de onde vai. Tá? A linha corporativa, a linha da aprendizagem experiencial, com simulações empresariais, a linha do o que eu faço hoje é alto impacto emocional, que é a linha do MTI, é só uma linha de treinamento, ou seja, tem muitas vertentes para se trabalhar nesse sentido. E outra coisa que eu falo é, cara, o cara que é bom de serviço, nunca falta emprego. Não, de maneira alguma. Nunca falta serviço. De maneira alguma. André, sensacional bater esse papo. Cara, a gente falou sobre business, falou sobre mentalidade, falou sobre modelo, falou... Cara... Assim, foi uma verdadeira aula. Mas assim, às vezes eu olho pro Thiago lá do início, me perguntaram isso outro dia numa mentoria. Cara, o que você faria diferente se você estivesse começando agora? A minha resposta foi, eu percorreria a curva de aprendizado mais rápido. Parecido com o que você falou. Isso. Eu pagaria para aprender mais rápido, porque você ficar num aprendizado e erro tentando é muito doído. É solitário, né? É solitário. Mas que conselho você daria pro André começando o instituto, ou para alguém que está ouvindo a gente agora e que talvez esteja num emprego público doido para mudar de vida? Cara, presta atenção nisso, André. Sem dúvida alguma, cara. Se eu tivesse me conectado mais rápido com mentores, eu teria escalado mais rápido. Eu passei muito tempo na tentativa, acerto e erro, sabe, Thiago? Muito tempo, cara. Acho que eu vou por esse caminho, dava ok, mas não era o resultado que eu queria. Ou ia para outro caminho, dava errado, voltava, perdia 6 meses da minha vida. Se eu tivesse tido uma pessoa de proa, falar, o caminho é esse, esse e esse, certamente eu teria encurtado. Certamente. E eu valido muito isso na própria legião de treinadores, cara. Os caras que se conectam mais com a gente, que realmente seguem um passo a passo, eles têm mais resultado. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito os investimentos que eu fiz mais cedo na minha carreira, tipo 4, 5 anos antes. Certamente teria encurtado muita coisa.
Sensacional. André, quem quiser trocar ideia contigo, te conhecer, fazer o MTI, qual que é o melhor canal para te achar? Cara, o melhor canal, se você for no meu Instagram, André Kasher, André K-A-E-R-C-H-E-R. De lá você desdobra tudo. Se for na bio, você é o caminho da entrada, não tem saída. Você pode conversar com o nosso time, com a Juliana, com a Ângela, com o Horta, com o pessoal todo que está lá à disposição. E a gente vai entender, claro, qual é o melhor caminho para você, né? Nesse Gratidão, sentido. André. Sensacional bater esse papo contigo. Obrigado pela sua oportunidade. Irmão, minha agenda é sua. É você que manda. Temos que fazer mais coisas juntos. Quero você dando uma palestra no High Growth. Só chamar. Bagunçando a cabeça dos empresários. Vamos botar um farioca em hora dessa. Vamos? Aqui dá pra fazer. Vamos? Já Dá? Dá. Quero ver. Tira ali, te faz ali, fica top. Vambora. Você que chegou até o final, você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Você está ouvindo isso pelo Spotify, dá 5 estrelas. Isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E marca em seguir. Toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você recebe de primeira mão. Tira um print de tudo da tela agora, seja no YouTube, seja no Spotify. Vai lá no Instagram, joga nos seus stories, marca @ThiagoTH Reis, tudo junto, sem ponto, sem nada, @GrowthMachineBR e André Kasher, André Kasher. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Bora!